Fala, meu povo da opinião esportiva, episódio 3 da nossa série Fórmula 1, a história. A gente falou no primeiro episódio dos anos 50, no segundo episódio dos anos 60 e hoje iremos falar dos anos 70 da Fórmula 1. A era de ouro, era de prata, era de bronze, como você quiser chamar. Então, depois da vinheta, a gente conta a história da Fórmula 1 nos anos 70. E vamos relembrar como acabou o último episódio aqui, os anos 60. Então a gente viu que o Colin Chapman mudou tudo que a gente conhece sobre Fórmula 1. Ele criou asas, tanto na parte da frente quanto na parte traseira. E ele mudou o jeito de se pintar um carro de Fórmula 1. A partir de agora, os carros tinham patrocinadores na pintura. Inclusive mudando, saindo, a Lotus, por exemplo, saiu do verde da Inglaterra para o vermelho do seu então patrocinador à época. E é nesse contexto de marketing esportivo que a gente entra nos anos 70. Não diria o auge, mas o começo de uma revolução, e a Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. Vamos falar então dos pilotos, né, os protagonistas de toda essa década de 70. Vamos começar falando do Jochen Rindt, que a gente falou lá no vídeo anterior, que ele foi o primeiro campeão póstumo. Isso porque ele ganha o campeonato de 70 quando já está morto. Ele morre nas últimas etapas em Monza, faltavam acho que 2 corridas, porém ele era o líder do campeonato quando acontece o acidente dele fatal em Monza. Então o Jack Hicks tinha essas provas para tirar os pontos, chega na última etapa nos Estados Unidos em Watkins Glen, e se o Jack Hicks vence, ele é campeão do mundo. Então a Lotus concentra toda a força que tinha no seu jovem piloto, no piloto que estava apostando, um novato que ninguém conhecia, chamado Emerson Fittipaldi. E o Fittipaldi vai lá e vence a prova, estampa os jornais no dia seguinte em Nova York, porque o Watkins Glen fica em Nova York, fica no estado de Nova York, Emerson Who, porque ninguém conhece. Sobe um moleque da base aí, é como se hoje em dia, aquela vez que o Carlos Sainz teve apendicite. Vamos supor que aquilo é nas etapas finais do ano, o Sainz precisa ser campeão, em vez de ser na segunda etapa, é a última etapa do ano, o Sainz tem chance de título, coloca o Oliver Bearman lá, e o Bearman vai lá, ganha a corrida e dá o título pro Sainz. Foi isso que aconteceu nos anos 70. Mas o Emerson Fittipaldi... Gente, o Fittipaldi se tornou um dos maiores nomes da história. Ele não era. Ele não era nenhuma jovem promessa que o mundo inteiro estava de olho. Até porque esse conceito de jovem promessa é muito atual para a Fórmula 1. Pouca gente acompanhava as categorias de base. Principalmente se esse piloto de base era um sul-americano. Era um brasileiro. O Fittipaldi vai lá, ganha. E 2 anos depois ganha o título mundial em 72. Vai pela Lotus, vai para a McLaren e ganha o título em 74. O primeiro título da história da McLaren. Com aquele carro da Marlboro que fica durante muito tempo. E após o campeonato de 75, onde ele perde para outro nome que a gente vai falar daqui a pouco, mais sobre Nick Lauda, o Emerson vai para a Copersucar, que é uma equipe dele, a Copersucar Fittipaldi, dele e do irmão Wilson Fittipaldi Jr., e eles formam a própria equipe para tentar repetir o feito que o Jack Brabham tinha conseguido lá nos anos 60, que a gente contou no episódio anterior. Porque o Brabham ganha 2 títulos pela Cooper, vai para Brabham e ganha o 3º título. A ideia do Fittipaldi, ele tem 2 títulos, um pela McLaren e pela Lotus, e vai para Fittipaldi para tentar o tricampeonato. Que na época o tri era visto como o ápice,
que só o Jack Brabham tinha conseguido, fora o Fangio, que era um ET pra ele. Né? O Fangio tinha conseguido 5. O Brabham era 3. Tu empatar com o Jack Brabham já era algo assim, ó, incrível. E que apenas até aquele momento Jack Stewart tinha conseguido. Stewart, você lembra, a gente falou no último episódio, lá em 69, ele ganha no apagar das luzes da década, ele vem e ganha o primeiro título. Com aquele primeiro título, Ken Tyrrell, chefe de equipe da Matra, que era uma equipe francesa, decide criar a própria equipe. E nesse cenário ele funda a Tyrrell, que a inscrição da Tyrrell está até hoje na categoria. A equipe não, né? Porque quando a British American funda a Bar em 99, ela compra a inscrição da Tyrrell. Então a fábrica, não os funcionários. Então há todo um realocamento, é como se fosse uma equipe nova do zero. Bar que vai virar Honda, vai virar Brown, que é a atual Mercedes. Então lá em 70. O Ken Tyrrell monta essa equipe em 1970, mas avisa o Jack Stewart: você está no teu auge, não é o momento de vir para cá. Espera. A Matra não gosta muito disso e o Jack Stewart sai da Matra, mas não vai para Tyrrell. Ele tem um limbo ali em 1970. Mas em 70 ele ganha corrida. Ele ganha o GP da Espanha com a March. E em 71 ele já parte para Tyrrell. E na Tyrrell ele vai ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro campeonato dele. Ele é tricampeão em 1973. Só que em 73, em Watkins Glen, acontece o acidente fatal do François Sever, que era o companheiro de equipe dele na Tyrrell. Isso faz com que o Jack Stewart comunique a aposentadoria instantânea. Ele não termina a temporada, o Watkins Glen não foi a última etapa. Acho que, se não me engano, isso foi no treino, então ele nem corre aquela prova, porque ele vê que a vida é muito importante para morrer ali. Ele já tem 3 títulos mundial, ele já empatou com o Jack Brabham, e ele já era o maior vencedor da história da categoria. Ele tinha quebrado os recordes. Ele tinha empatado os títulos do Jack Brabham e vencido mais provas, ou a mesma quantidade, que o Tim Clark. Então já tinha deixado o nome dele da categoria e não precisava mais, e ele se aposenta por conta disso. Vamos voltar ao fato de que o Fittipaldi, quando ele perde o título de 75 por Nick Lauda, ele vai para Fittipaldi e deixa a McLaren, que era a segunda principal equipe do campeonato, atrás da Ferrari. Era a Ferrari e a McLaren disputando, porque a Lotus tinha dado uma queda após a saída do Fittipaldi. A Tyrrell estava desnorteada porque perdeu os 2 pilotos de uma vez, um faleceu e o outro se aposentou. Então tava Ferrari e McLaren ali na disputa, que é a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Se você não chegou agora e acha que é Mercedes e Red Bull, é McLaren e Ferrari, tá? Eles vão disputar, a gente vai falar deles aqui em vários episódios. Esse é o primeiro episódio que a gente foca neles, até porque a McLaren é fundada nos anos 60, finalzinho ali. E isso tá até no filme Rush, que pra mim é o melhor filme já feito de Fórmula 1. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição. É um vídeo bem antigo, do começo do canal, mas o meu vídeo de opinião sobre o filme Rush. Né? Em vez de deixar o YouTube escolher, eu já gravei o final do vídeo, já. Eu gravei antes, eu acho que até que no final eu falo que o YouTube vai escolher, mas não, eu tô falando agora que vai ser o Rush. Não vou deixar o YouTube escolher, não. Vai ficar essa dicotomia aí de edição. Não tem edição, o editor sou eu, então eu tô falando aqui pra vocês. Mas brincadeiras à parte. E aí entra nessa equação o James Hunt. O James Hunt e o Nick Lauda são 2 personagens completamente à parte. E de falar que eu acompanho Fórmula 1 há muito tempo mesmo, desde que eu me entendo por gente. O nome do Nick Lauda é um nome muito grande, desde sempre. O James Hunt ficou muito grande o nome dele após o filme Rush, tá? Isso não quer dizer que ele não tenha feito grandes coisas. Ele era muito conhecido na Inglaterra. Tanto que ele era comentarista. O feito dele é muito... Ele ter vencido o Nick Lauda, no auge do Nick Lauda, é muito grande o feito. Apesar de que o Nick Lauda sofreu um gravíssimo acidente no meio da temporada em Nürburgring. Lauda, né? O Hunt e Lauda são talvez os 2 principais rivais. Eu diria que o nome
dessa década, eu tô nomeando a década aqui falando, o principal piloto é fulano, o principal é ciclano. Nos anos 50 era o Fangio, nos anos 60 era o Clark, os anos 70 pertencem a Niki Lauda. São 2 títulos, um vice-campeonato numa condição completamente adversa. Ele tem a briga dele ferrenha com a Ferrari por conta do acidente, por conta que enquanto ele estava no hospital, a Ferrari estava assinando com o argentino Carlos Reutemann. Ele volta, ele ganha o título mundial. A Ferrari trata ele muito mal pela derrota do título de 76. Ele ganha o título de 77 e vai para Brabham. Sim, a mesma Brabham que a gente falou no último vídeo do Jack Brabham. Ela ainda existe nesse período histórico que a gente está falando aqui dos anos 70 e vai voltar nos anos 80 ainda bem. Então, o Niki Lauda é o grande nome da década. A grande surpresa da década, para mim, ela aparece em 79. Porque a gente tem um piloto muito grande que não venceu. Se a gente falou nos anos 50 de Stellan Moss, se falamos nos anos 60 de Wolfgang von Trips, os anos 70 tem 3 nomes muito fortes de pilotos que podiam ser campeões mundiais e não são, e um quarto ali brigando com eles. Clay Regazzoni talvez seja esse quarto piloto. Ele chega em 74, na última etapa, empatado com o Emerson Fittipaldi. Isso só acontece 2 vezes na história. Chega na final os 2 primeiros empatados. Em 74, Fittipaldi contra Regazzoni, Fittipaldi campeão. Em 21, Verstappen e Hamilton com Verstappen campeão. Mas o Regazzoni ele ficou muito à sombra do Lauda a partir do momento que o Lauda entra na Ferrari. E a sombra, eu digo que ele nem disputa o campeonato. O Lauda domina. Eles chegam juntos, né? Eu falei besteira aqui. Eles chegam juntos, mas a partir de 75 o Lauda domina ao ponto de que o Regazzoni ficou esquecido e não vai voltar a ter um protagonismo tão grande na Fórmula 1. Apesar de que na Williams ele tem um lampejo ali na Williams, mas também dá em nada. Aí a gente tem Jack Ickx, que perdeu o título por Jochen Rindt. Só que o forte do Ickx, o auge do Jack Ickx talvez seja o final dos anos 60. Com aquele pedacinho dos anos 70 aparecendo ali. E por isso eu acho que ele não seja o grande nome. E aí a gente vai para 2 nomes muito fortes. Ronnie Peterson e Gilles Villeneuve. E aí eu vou dizer que eu acho que o Peterson talvez merece mais destaque nessa lista do que o Villeneuve. Porque o Villeneuve ele vai ter ainda os anos 80, um pouquinho dos anos 80. Né? O Villeneuve é quase meio a carreira dele. Final dos anos 70 e início dos anos 60. O Peterson é os anos 70 inteiro. Ele conquista 2 vice-campeonatos. Um deles, inclusive, quando ele falece no finalzinho da temporada em Monza, assim como o Wolfgang von Trips. Mas esses 2 nomes talvez sejam grandes nomes assim. E o choque talvez não seja nem seja o título que o Villeneuve perde. De como ele perde esse título. Porque o Peterson, como a gente falou, ele perde, ele falece e não disputa até o final. E o Andretti, o Mario Andretti, é o campeão daquela temporada. O segundo título da história dos Estados Unidos. Já tinha ganhado um com o Phil Hill lá em 61. E tudo mais. O Gilles Villeneuve, ele era o menino dos olhos do Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari tinha certeza absoluta que o Villeneuve um dia seria campeão pela Ferrari. Não foi, né? Como a gente falou, não foi. Mas em 79 ele estava com a faca e o queijo na mão. A Ferrari tinha disparadamente o melhor carro do grid. Um carro que estava voando. E o companheiro de equipe do Gilles Villeneuve era o George Scheckter, que era um sul-africano maluco, que mais batia do que outra coisa. E que a fama dele era quase como a fama recentemente que a gente teve do Romain Grosjean, do Lance Stroll. Ser esse cara que a gente sabe que é veloz. O Stroll conseguiu uma pole position. O Grosjean conseguiu fazer alguma coisa com a Lotus. Mas eles não são campeões mundiais. Eles não estão nesse panteão. O Scheckter era visto dessa forma. Ele era rápido, batia, mas ele tinha um queijinho ali porque ele conseguia vencer alguma corrida ou outra. Meio maluco, ele vencia provas. Tipo o Maldonado que venceu o Grande Prêmio da Espanha. Então ele era esse cara maluco, inconsequente, que vencia alguma prova, mas que para ter uma consistência, para tu ser campeão do mundo, não servia. Então,
pensa, o Villeneuve era o queridinho da equipe, estava no melhor carro, tinha os melhores mecânicos, tinha tudo ali, e tinha um companheiro de equipe considerado fraco para competir o título com ele. O campeão foi o George Scheckter, gente. O campeão foi o Scheckter de forma antecipada. O Scheckter ganhou o campeonato em Monza, na casa da Ferrari, antes de ir para aquelas corridas fora da Europa. Que na época eram poucas, né? Vou pegar aqui para vocês certinho quantas etapas faltava quanto o Scheckter é campeão. Monza, faltava Canadá e Estados Unidos. Era isso que faltava, né? O Canadá, acho que naquele ano não foi. E no. Foi Montreal? Foi Montreal, é. Faltava Montreal, o circuito que depois viraria o circuito de Gilles Villeneuve. Na época o Villeneuve estava vivo, não era ainda. E faltava o Watkins Glen. E ele ganha em Monza, faltando 2 etapas, ele é campeão. Assim. E ele fez uma pilotagem absurda em 79, ao ponto de que ele não errava, não batia e dirigia com cautela. Porque ele sabia que ele tinha o melhor carro. Bastava ele fazer o básico, que ele seria campeão do mundo. Então, isso é um fato que eu peso muito contra quando alguém vem falar do Gilles Villeneuve, de que ele foi um grande piloto, que ele merece estar no panteão dos grandes pilotos que não tem título, porque a forma que ele perde esse título para o companheiro de equipe é muito forte. Porque o Volkswagen Van Trips, ele perde para o companheiro. Mesma coisa, ele é o queridinho do Enzo Ferrari, ele tá na Ferrari, a Ferrari tem o melhor carro, e ele perde o campeonato para o companheiro dele em Monza, só que o Van Trips morreu. O Van Trips teve um acidente. Provavelmente, se não fosse um acidente fatal, se não fosse um acidente em si, né? Porque ele abandona e o Rio vence. Ele abandona e o Rio faz a pontuação então, e é campeão. Então, mesmo se o Von Tripp sobrevive àquela batida, então o fato de abandonar a corrida de Monza fazer ele perder o campeonato. Mas aí é uma causa extra pista, né? O Villeneuve não. Em condições normais, ele perdeu o título para o companheiro de equipe. E no futuro aí vai ter uma condição normal para ele perder um outro título quando tiver novamente o melhor carro. Mas ele teve 2 vezes na carreira o melhor carro e perdeu os 2 campeonatos que tinha. O outro a gente vai dar uma colher de chá porque é a mesma causa do Von Trips, ele falece. Mas esse primeiro não. Nesse primeiro ele perde em condições normais de temperatura e pressão, como a gente fala. E esses foram os campeões dos anos 70 e os nomes que a gente tem. Brasileiros, a gente vai ter alguns nomes bem interessantes. Vou pegar aqui a lista de brasileiros dos anos 80 para vocês. A gente tem... Se a gente não teve ninguém nos anos 60, a gente teve 7 brasileiros estreando nos anos 70. Vamos começar com o primeiro, quem abriu as portas, Emerson Fittipaldi. Quando o pessoal fala Emerson Fittipaldi abre as portas da Fórmula 1 para o Brasil, a gente não está mentindo, porque a gente tinha Chico Lante, Chino Bianco, Hermano da Silva Ramos e o Fritz Dorey nos anos 50, mas eram corridas esporádicas e não faziam temporadas completas. O Hermano da Silva e o Chico Lante chegaram a pontuar, mas nos anos 60 não tem ninguém, não existe. Agora, no momento em que o Emerson Fittipaldi pisa, a gente vai na Fórmula 1 em 70, a gente vai ter continuamente pilotos até 2017, com a aposentadoria do Felipe Massa. E 7 dentro da década de 70. Então a gente tem Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, que dá o nome a Interlagos, Wilson Fittipaldi, Luiz Bueno, Ingo Hoffmann, Alex Ribeiro e fecha, o último a estrear, Nelson Piquet. Então a gente começa com o Fittipaldi e termina com o Piquet, os anos 70, de pilotos estreando brasileiro. Desses, Fittipaldi, Passe e Piquet vencem corridas. O Piquet vai vencer só nos anos 80, né? Mas nos anos 70 já tem ali ele correndo. Fittipaldi e Passe vencem corridas. O Passe chega a despontar como possível campeão do mundo, acaba falecendo num acidente de avião, bem no comecinho da temporada. Aqui no Brasil a gente sempre é meio... O pessoal fala que é pacheco o termo, né? Ah, se o Passe não tivesse morrido naquela temporada, ele seria campeão. A Brabham não foi campeã naquele ano. A Brabham não tinha um carro para ser campeão naquele ano. É diferente, por exemplo, a gente afirmar aqui alguns pilotos que falecem e o companheiro de equipe ganha. Tipo, o Tim Clark faleceu, o companheiro de equipe dele foi campeão. Porque aí tá ali na disputa. Quando o Passe ele falece no ano de 1977.
77 é o ano que o Lauda tava voando. O Lauda voou baixo em 77 com a Ferrari, então não tinha como. Mas brasileiro enaltece, assim, muito grande o seu Brasil, acho que torcedor, né? Mas então, esses foram os pilotos dos anos 70, os brasileiros. E agora a gente vai falar das equipes dos anos 70. Vamos falar das equipes dos anos 70. A gente já falou um pouco da Tyrrell. O Ken Tyrrell era o chefe de equipe da Matra nos anos 60. Ele funda a equipe dele própria. Começa muito bem, vencendo os títulos de 71 e 73 de pilotos. Os construtores apenas de 71. Mas tudo passa a desandar na segunda parte da década. A Tyrrell inventa o carro de 6 rodas, consegue vencer corrida com eles, mas fica totalmente perdida ao perder os seus dois pilotos, como já mencionei no tópico anterior, Jack Stewart e o François Sever. Até tem o George Scheckter como principal piloto, naquela fase que o Scheckter batia muito. Então, venceu corridas e tudo mais. Outra equipe dos anos 70 que a gente pode citar aqui é a McLaren. A McLaren ganha o título de 74 com o Fittipaldi e os construtores e ganha em 76 com o James Hunt. Mas fica nisso. É uma McLaren que se mostra um pouco perdida em certo ponto. Tem dificuldades muito depois da morte do Bruce McLaren. Mas se ajeita ali numa parte. E quando começa a vir a queda, a Marlboro investe mais dinheiro e chama ali por finalzinho, início da década, entra o Ron Dennis, mas aí fica muito mais, o braço do Ron Dennis está muito mais nos anos 80, os MP4 da vida, né? Nos anos 70 tá nesta parte ali de vai, não vai, a gente vai continuar aqui depois da morte do Bruce, vamos continuar como está, vamos tentar ser campeão mundial de novo, meio perdida. Quem também está bastante perdido nessa década é a Williams. A Williams começa aqui, nos anos 70, completamente perdida, não sabe o caminho que quer seguir. O Frank Williams faz um acordo com um empresário canadense. Esse empresário canadense dá um golpe no Frank Williams, rebatiza a equipe de Wolff, traz o George Scheckter, sempre ele está envolvido em tudo, né? O George Scheckter, apesar de não ser o melhor piloto, ele está em várias histórias dessa década. E ganha na última temporada delas. Eu acho que merece depois do que a gente está contando aqui. Mas... E aí o Frank Williams cria uma segunda equipe dele após ele perder a primeira. Ele cria uma segunda equipe no final da década. Nos anos 80 isso aí vai dar certo. Mas nos anos 70 ainda tá muita bagunça a Williams. Outra equipe, a Matra BRM, que tinha ganhado títulos nos anos 60, nos anos 70 esquece. A Hill nunca se firmou, uma equipe aqui pra gente destacar a equipe do Graham Hill. A gente vai ter as equipes dos pilotos aqui, né? Muito mais por conta da Brabham, a gente já tinha a McLaren. Entre a Hill, Surtees, nada dá certo. A Hill, inclusive, é a única equipe de Fórmula 1 até hoje a ter, e a gente espera que continue sendo a única, mas provavelmente vai ser pela questão de logística. Teve um acidente aéreo, então a gente tem a história Chapecoense, Manchester United, a gente tem equipes, Aliança Lima, acidentes aéreos de avião. A Rio, estavam todos os funcionários naquele avião, e o avião cai muito próximo do aeroporto. O Graham Hill era o piloto do avião, era o dono da equipe, piloto da equipe, dono do avião que transportava a equipe, piloto do avião que transportava a equipe. Ele fazia tudo. O avião cai, todos morrem. E aí a família Hill entra numa crise financeira. Por isso que o Damon Hill é um piloto, apesar de ser filho de um campeão mundial, ele demora muito para chegar na Fórmula 1, porque ele não tem dinheiro para pagar nas categorias, porque a família quebra. Porque no momento que ele é o dono do avião, ele é o dono da equipe, ele tem que pagar o seguro dos passageiros e tem que pagar o seguro dos funcionários que são os passageiros. Então a família se ferrou totalmente nesse acidente. E a equipe, consequentemente, acabou. A gente vai ter a Hesketh aparecendo aqui e ali. A Brabham é algo curioso, porque a Brabham não ganha um título, né?
Brabham ganhou 2 títulos nos anos 60 com o Jack e com o Danny Hulme. E os anos 70 ela parece ali meio perdida, não sabe muito o que quer. Tem o José Carlos Passe, traz o Nick Lauda da Ferrari, tem uma parceria forte com a Parmalat. Cria um super carro dominante com difusor de avião, contrata um jovem Nelson Piquet, e esse difusor de avião dura uma prova. E as equipes ganham com facilidade, fazem totalmente um away, dizem que é ilegal, vamos na FIA, a FIA diz que não é, não pode banir, não pode nada, e na corrida seguinte aparece 100. E a equipe... ninguém entende nada. E a explicação é justamente que o Bernie Ecclestone, que era o chefe de equipe, estava pensando em fazer algo que a gente vai ver na próxima semana, no próximo episódio. A gente descobre o que o Bernie estava aprontando, mas a Brabham estava nesse limbo durante os anos 70. Vamos falar de quem ganhou títulos de fato, quem dominou agora, né? A gente falou de Tyrrell, falou de tantas outras. Começa com o Ferrari. Ferrari muito forte nos anos 70. Talvez a segunda melhor década da história da Ferrari, ganhando 4 títulos de construtores, 3 títulos de pilotos. São 4 títulos de pilotos também nos anos 50, mas não tem construtores naquela época. Mas ganha 3... em pilotos perde para os anos 50, que ainda tem 4 títulos. Mas conquista 3, poderia ser 4 se não fosse o acidente do Nick Lauda. São 2 com o Lauda, 1 com o Scheckter, perde em 78 para Lotus, senão emendaria ali um pentacampeonato consecutivo de construtores e domina ali tudo. Perde 78 por conta da outra equipe muito forte nessa década, a Lotus. A Lotus ganha em 70 o campeonato de construtores e de pilotos, depois faz a dobradinha novamente em 72, ganha construtores em 73 e vai ganhar os construtores novamente lá em 78, quanto revoluciona tudo. E essa revolução da Lotus a gente vai falar no próximo tópico. E essa grande inovação que a gente estava falando aí da Lotus é o efeito solo. É fazer o efeito de ser um avião ao contrário. É o efeito que deixa a Fórmula 1 famosa e tudo mais, criado novamente pelo gênio Colin Chapman. Acaba sendo esse o último título da Lotus, 78. A última grande revolução da equipe. No mais, os anos 70, estilo de carros. Se consolida mais a questão das asas criadas lá nos anos 60. É a primeira década completa que não tem nenhum motor na frente. No início, ali em 60 e 61 ainda tinha. E cria aquele bule de chá gigante, aquela saída de ar, e que a FIA logo bane, e vai ficar banida até o final dos anos 80, quando ela volta. E tem até hoje, aquilo que fica embaixo da câmera, né? Então, talvez o que essas inovações mais revolucionário seja justamente o efeito solo. Então, vamos para o último tópico desse vídeo. E este é o momento do vídeo em que a gente faz o tributo aos pilotos que perderam a vida na Fórmula 1 nos anos 70. Foram ao todo 10 pilotos. Pierce Courage, Jochen Rindt, o único campeão póstumo, como a gente já mencionou ao decorrer do vídeo, né? Quando ele morreu, o campeonato ainda não tinha terminado. E Joe Seifert, Roger Williamson, François Sever, que morreu degolado em Watkins Glen, Peter Havson, Helmut Koenig, Mark Donoghue, Tom Price, que foi um incidente em que o fiscal de pistas atravessou enquanto a corrida acontecia. O Tom Price atropelou um fiscal que carregava um extintor. O extintor bate na cabeça do Price e ambos morrem, tanto ele quanto o fiscal. E por último, Ronnie Peterson, que acabou falecendo devido a uma falha nas luzes de Monza. O que aconteceu? Liberaram a largada antes que os últimos carros estivessem posicionados para largar, ainda na volta de apresentação, o que fez com que esses carros nunca parassem, estivessem em movimento.
chegando muito rápido na primeira curva, enquanto tem carros muito lerdos porque estavam parados. Isso ocasionou a batida e o Ronnie Peterson acabou falecendo. Vou deixar aqui tanto a playlist quanto o vídeo para você assistir, um vídeo que o YouTube recomendar aqui do canal. E até a próxima. Fica agora com o tributo e falou.